A Sandra quer saber se pode fazer escritura de união estável com um homem casado. Bom, Sandra, a gente precisa, antes de tudo, saber se ele é casado só no papel, mas separado na vida real. Ou seja, existem pessoas que se casam, depois se separam e não desfazem aquele vínculo do casamento. Mas o casamento só existe na certidão de casamento, não existe na vida daquelas pessoas. Elas não são mais marido e mulher. Elas são apenas duas pessoas que já foram casadas, viviam como um casal, mas que depois que o casamento acabou, não se desfez o vínculo formal. Então, isso é o que a gente chama de separação de fato. Então, muitas vezes vocês vão me ver falando dessa separação de fato, então é isso que acontece. O homem que é casado, mas é separado de fato, ele pode constituir uma união estável com outra pessoa. E aí ele vai poder fazer isso formalmente através de um contrato, uma escritura pública, ou mesmo se ele simplesmente começar vivendo como marido e mulher com outra pessoa, aí ele vai ter ali também uma união estável, independentemente do fato dele ter uma certidão de casamento. Agora, se ele tem uma certidão de casamento e ele ainda tem a relação com a esposa, aí não pode. Aí a gente não está diante de uma situação de união estável. A gente vai estar diante de um concubinato, que é a expressão formal, né, que a gente usa para falar sobre amantes. Eu respondi sobre homem casado, porque foi o termo que ela utilizou na pergunta dela, mas a mesma coisa vale para mulher, tá? Então, se a mulher que for a casada, que separou e não desfez ali o vínculo, então ela também pode fazer a união estável, ok? Da mesma forma que, se ela tiver dois parceiros, aí realmente não pode. O marido, né, vai continuar sendo o marido, com todos os direitos ali relacionados àquele casamento, e o outro não vai ser companheiro, vai ser meramente um amante, ok? A Sandra colocou, mas para converter a união estável com um homem casado, mesmo separado de fato em casamento, tem cartório que não faz. Essa questão de cartório é muito difícil eu responder, porque a gente tem um monte de cartório em vários estados diferentes e para cada um é como se tivesse uma regra diferente, entendeu? Cada um interpreta a lei da forma que entende. Eu sempre oriento, vai ao cartório, pergunta o que tem que fazer. E aí, se você não concordar com o que o cartório disse que você tem que fazer, você busca orientação no Tribunal de Justiça do seu estado. Por quê? O cartório do seu estado, ele vai responder ao Tribunal de Justiça do seu estado. E ainda tem o CNJ que está acima deles todos. Eu, como advogada, eu vivo essa situação também, porque eu preciso de alguma coisa de um cartório, aí nesse cartório aqui é de um jeito. Eu preciso de alguma outra coisa em outro cartório e é completamente diferente. O que eu faço? Quando a exigência é absurda, eu abro uma reclamação no site do tribunal, um questionamento, né? Olha, eu sei que tem que ser assim, mas o cartório está se negando, então eu peço alguma providência ou alguma orientação, né? Por que está sendo aplicado desse jeito, se o entendimento é diferente e é aplicado diferente em outros lugares. É o que eu tenho feito, entendeu? E normalmente funciona, porque toda vez que entra o Tribunal de Justiça, que faz a fiscalização ali do trabalho dos cartórios, eles podem ser punidos, né? Então, normalmente tem funcionado para mim. Não sei se atende ao que você quer, mas se o cartório se negar a fazer isso aí, você não quiser ter o trabalho de abrir uma reclamação junto ao Tribunal de Justiça, aí eu sugiro que você procure um advogado e faça judicialmente, porque judicialmente com certeza você vai conseguir fazer, tá? Vou só fazer uma observação, eu falei do caso da Sandra aqui, agora que me passou pela cabeça que você disse que o cartório não aceitou fazer a conversão da união estável em casamento. Se ele continuar casado mesmo no papel, realmente não pode haver, tá? Eu tô imaginando que o cartório se negou a fazer a conversão do casamento porque antes ele era casado. Você pode converter o casamento depois que você fizer o divórcio do primeiro, tá? Você não pode ser casada com dois, senão vai dar bigamia. Agora que me ocorreu que você pode estar falando de outra coisa, eu posso ter interpretado errado.
nessa questão de que o cartório não aceitou fazer a conversão da união estável em casamento. Quando uma pessoa ainda é casada no papel, que pode existir, é a união estável. Para você converter essa união estável que existia em casamento, você vai ter que primeiro divorciar aquela pessoa que ainda tem um vínculo da certidão de casamento para depois converter em casamento, tá? O que autoriza a existência concomitante de duas relações, digamos assim, é somente a união estável, desde que uma relação esteja só no papel. O inverso não é verdadeiro, tá? Se você tiver uma escritura pública de união estável e a relação acabou e você quer se casar logo depois, aí você pode, não precisa fazer a dissolução da união estável. Agora, para casamento precisa, você não pode ter ao mesmo tempo duas certidões de casamento com pessoas diferentes, entendeu? Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!